Episódio número 11, Ressonância das Cores, conforme eu prometi. Isso eu prometi num episódio que eu fiz com a Paula Olive, maquiadora, e ela estava comentando sobre a questão da maquiagem no conjunto total com a roupa. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, não só de como combinar as cores, porque a partir do círculo cromático, a gente tem, né, realmente a noção, né, das cores complementares, as cores análogas, enfim, como usar o monocromático, mas o que falta muito, que eu vejo, é o tato com relação à questão da combinação na sintonia entre elas. Então, isso é de grande valia para quando você vai usar, às vezes, uma roupa que não está na sua cartela e você quer utilizar dessa técnica para que o interlocutor veja o total, né? Então, eu quero pedir para você aqui, antes de começar, siga o canal se você ainda não segue aqui no YouTube. Na verdade, acho que no YouTube é inscreva-se. Inscreva-se. E no Instagram, você pode seguir, no TikTok também. E eu vou ficar muito feliz de te encontrar nas outras redes também, para aprender bastante. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre ressonância, dessa questão das combinações, que é um tema muito, muito importante. Então, assim, para quem ficou na dúvida, ai, Bruna, o que é ressonância? Se a gente vai pesquisar um pouquinho ali no Google, a gente vai ver que na física, ressonância tem a ver com o que vibra, né, na mesma frequência, que está na mesma frequência de vibração. Então, quando você vai fazer uma maquiagem ou um cabelo, é legal que você trabalhe a sintonia. Quando você vai fazer um cabelo que vai harmonizar com você, você não pensa assim, qual é as melhores luzes para minha estampa do meu rosto, que seria o contraste. Tudo, você não quer que vibre aquilo na mesma intensidade? Então, a gente pode pensar nisso pensando realmente nas combinações que a gente vai fazer. Olha só, um exemplo que eu trouxe aqui prático já na minha roupa. Eu estou com uma blusa roxa, né, um berinjela mais escuro aqui, um vinho, e eu trouxe um brinco também, que é um verde mais escuro, que tem a mesma proposta da blusa, não é nem tão... Imagina se eu colocasse um verde muito claro aqui, a gente vai ver, não vai ver a totalidade, a gente vai ver apenas a combinação, assim, que combina, talvez o verde ali com o roxo, mas eles não estão em sintonia. Então, essa é a palavra-chave para fazer combinações de cores, sintonia, vibração, tá? Estar na mesma frequência. Então, olha, eu coloquei mais uma vez, quando falamos em ressonância das cores, estamos descrevendo suas tonalidades de acordo com as características e as mensagens que elas transmitem, tá? Então, assim, vamos pensar vamos segmentar. Pensar primeiro o que são cores puras. Quando você vai pensar em cores puras, a gente pensa numa cor que não tem o seu pigmento inalterado, né? Vamos pensar nas cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. E essas cores, quando você olha, elas transmitem uma sensação, né? Estão na mesma vibração também, o mesmo sentimento. Elas demonstram algo forte, algo enérgico, algo intenso. Então, quando eu combino elas, eu vou combinar, eu tenho essa mesma sensação entre elas, porque elas estão na mesma sintonia e na mesma frequência. Transmitem a mesma mensagem também. Então, assim, primeiro vamos pensar, para a gente começar a entender, vamos pensar nas cores puras, tá? Aí depois, vamos pensar nas cores em tom... ai, gente, hoje em dia tá uma luta aí, tem gente falando de como falar. Antigamente a gente falava tons pastéis, né? Mas não é tons pastel, pelo que eu entendi que é o correto falar. Então, é como se você pegasse uma cor pura e colocasse água, afinando o seu pigmento.
Então, assim, olha a sensação. Quando você olha aquelas cores ali que estavam mais puras, você colocou a água, você tem uma sensação que ele fica mais claro, mais lavado, é alvo, né? Então, as pessoas que usam também essas tonalidades mais claras, a gente tem a sensação que transmitem essa questão da inteligência. Você pode usar de forma intencional, tá? Tem mais firmeza em alguns aspectos, mais clareza, né? Tem uma personalidade às vezes um pouco mais assertiva. Então, eu vejo que combinando um tom pastel com um tom pastel funciona melhor, não funciona? Então, a gente vai pensar nas matizadas, com aspecto opaco e leitoso, que são cores mais doces e de aspecto aquarelado. Então, é como se a gente misturasse o branco, tá? Então, elas transmitem alegria, transmite doçura, inocência, ingenuidade. Então, pessoas que gostam e usam muito esse tipo de tonalidade, geralmente elas, eu até coloquei aqui, são eternas jovens, são diretas, abertas, mais amigáveis. É o que representa, né, a sintonia entre elas, combinando as matizadas juntas, a gente, né, tem essa sensação. Depois vemos as acinzentadas. São aquelas cores com mistura de preto ou cinza escuro. Então, olha só, é algo mais... até uma sensação mais sombria, né? Então, a gente pensa na questão da seriedade, do mistério. E as pessoas que geralmente gostam de usar esses tons tem a ver com a questão da sabedoria também. Até, imagina, as pessoas vão ficando com os cabelos grisalhos, elas ficam mais sábias, né? Então, a gente pode pensar também por esse lado. E, lógico, representa o luto em algumas culturas ou a questão de dor física, emocional, mas, normalmente, né, as acinzentadas têm essa sensação. As terrosas em conjunto, olha que bonito que fica todas, né, em conjunto ali, são cores com mistura de marrom, tons da cor da terra, transmitem calor, riqueza, sensualidade, centramento, sensatez. E pessoas que gostam desses tons, geralmente têm personalidade mais afetiva, amigável, gentil. Tem pés no chão, né? Lembra a terra, né? Eu lembro muito das pessoas de outono também. As opacas têm mistura também de cinza, pode ser, tá, gente? Então, acinzentado, né? A gente pode obter essa tonalidade opaca com a mistura do cinza, ou misturando também ali, matizando, enfim, eu expliquei aqui, acinzentando um pigmento com sua cor complementar no círculo cromático e matizando até que um tom de marrom seja alcançado, ou usando um cinza de valor médio. Tá? Então, são tons menos intensos e visualmente menos ativos. Um pigmento pode se tornar, então, opaco de duas formas. Eu escrevi ali opado, tá? Mas imperceptível, né? Vamos passar. Tanto uma quanto a outra resulta em tons neutros, tá? Então, são bem elegantes, porque tem essa presença dos acinzentados e dos terrosos, e então, transmitem essa sensação de suavidade, até de pessoas mais pensativas, mais quietas, né? Não tem essa agitação aqui do inverno brilhante, que está falando com vocês bem rápido, aqui de forma veloz, ágil, né? Então, tem essa sensação de um pouco mais de suavidade, tá? E quando a gente pensa nisso, a gente vai falar, nossa, eu lembrei da coloração pessoal. Então, a coloração pessoal também, né? A gente vai, quando vai passear pela coloração, a gente vai trabalhar a TIP, né? A gente vai verificar a temperatura da pessoa, a intensidade da pele da pessoa, né? E a profundidade. Então, quando a gente vai falar de temperatura, se é quente ou frio, intenso, se é intenso ou suave, ou profundidade, se é claro ou escuro, a gente vai também lembrar dessas tonalidades que a gente acabou de ver. Vai encaixar, né? Então, assim, aqui eu falo muito da questão do quente com quente. A própria cartela da pessoa, se é quente,
a maioria, né, assim, tem, lógico, os tons universais ali, mas de um modo geral, a pessoa vai ter cores quentes na cartela. Aí daí tem gente que pergunta, nossa, a minha cartela, todas as cores combinam com todas as cores? Combinam, porque provavelmente, sei lá, você está numa primavera quente, tem tons quentes, né, na cartela. Então, provavelmente, eles se conversam. Então, tudo que tem pigmento amarelo, ele é quente. Então, você vai conseguir misturar esses tons com mais facilidade, porque ambos têm esse pigmento amarelado. Mas quando eu misturo azul numa cor, ela tem, já fica frio, né? Tem o pigmento azul, deixa uma cor mais fria. Então, se eu misturo tons arroxeados com tons de azul, enfim, você vai ter essa sensação de equilíbrio, né, da ressonância. Então, uma cartela, por exemplo, como a minha de inverno brilhante, que tem muito roxo, muito azul, se eu for misturar, ele vai se combinar, obviamente. Então, aí, quando você vê as roupinhas aqui misturadas, né, no grupinho dos quentes, você vê que tem mais amarelados, mais alaranjados, mais terrosos. E nas cores frias, a gente vê um grupinho aí mais de arroxeados, de tons de azul, verde esmeralda, né, um azul um pouquinho mais água, né? Então, a gente vai também ter, ó, quando cria aquela unidade daquele armário, né, em tons só da coloração, por exemplo, você cria uma unidade, você consegue realmente combinar melhor, né? Mas ainda a gente vai melhorar isso. Quando a gente vai falar da cor intensa, ela é mais viva, né? Ela tá mais... Opa, passou aqui para suave. A cor intensa, ela é mais viva. Então, a diferença é que eu quero que vocês entendam que existe... as pessoas confundem o tom quente com o tom intenso. Um não tem nada a ver com o outro. Vocês visualizaram que um tom quente, ele tem pigmento amarelo, que é diferente de uma cor estar pura ou não, tá? Então, o que define se uma cor é quente é pelo pigmento. E aqui, pela intensidade, por ela ter realmente esse pigmento mais puro, mais intenso. E quando ele é suave, ele tem realmente uma presença de cinza, né? Ele tem uma cor mais opaca, mais esmaecida. Tá? Então, cor suave com cor suave, né? Você vai conseguir, porque todas têm presença de cinza, você vai conseguir combinar melhor. Opa, e aqui você vê um vermelho. Um vermelho... o que eu quero mostrar para vocês. Um vermelho ele pode ser quente e um vermelho ele pode ser opaco, né? Aí, misturando cinza ou não, né? Se eu deixar mais misturado, ele vai ficar mais opaco. Se eu deixar ele mais puro, ele vai ficar mais vivo. Assim como, né, os outros pigmentos, como o próprio amarelo, o azul. Então, a intensidade é isso, é colocar ou não a presença de cinza numa cor, você consegue deixar ela um pouquinho mais opaca. Tá? E cor clara com cor clara também a gente consegue misturar melhor, né? Então, a profundidade, imagina uma cartela de verão claro, realmente é uma cartela muito mais clara, com adição de branco do que as outras, tá? Então, você consegue combinar aquela cartela mais facilmente, ou no dia a dia, as cores que você quer usar, cor clara com cor clara, fica muito bonito. Ou cor escura com cor escura, né? A gente tem essa adição do preto, então cartelas muito escuras, como inverno escuro, outono escuro, tem muita adição de preto, então aquela cartela é mais realmente... tem uma sensação de uma profundidade maior, tá? Até uma pessoa com contraste maior, então cria aquela sintonia. Então, assim, partindo desse princípio, vocês viram que a gente pode ter uma cor, mas em diferentes formas. Ou ela pode ficar mais intensa, por exemplo, no rosa ele pode ser mais intenso, como você está vendo aqui, ou ele pode ser mais claro, ou ele pode ser mais opaco, ou ele pode ser mais escuro. Então, vai depender realmente de como vai ser a mistura daquele pigmento e tal, ou de como, se você for pensar na coloração, de como a sua pele vai se comportar e qual vai ser a sua melhor tonalidade. Então, assim, essa representação é muito legal, porque você vai ver que no círculo cromático, quando a gente vai pegar o círculo, a gente vê que o verde e o rosa eles são opostos, eles se complementam.
Só que aí tem gente que faz qualquer combinação de verde com rosa, por exemplo. E eu trouxe um dos exemplos do círculo cromático para fazer uma prática aqui com vocês, para vocês entenderem que não é só combinar qualquer verde com qualquer rosa. Para você criar uma totalidade, uma igualdade, né, uma ressonância, uma sintonia legal, é legal você trazer o verde na sintonia certa com o rosa certo. Por exemplo, o verde claro com rosa claro, o verde opaco com rosa opaco, e assim por diante, para você criar uma harmonia. Então, a gente vai ver aqui nos exemplos. Olha, eu coloquei um exemplo certo, por exemplo, de um exemplo que talvez eu não gosto de falar errado, porque existem pessoas criativas e a gente também tem que deixar aí também a liberdade, né, de expressão, mas falando em questão de sintonia, tá? Um rosa, nossa, até na televisão tá um pouquinho diferente do que tá aqui no meu computador, lá tá mais pêssego, mas vamos pensar assim, tá? Ali no meio, o rosa claro com o azul claro, eles funcionam numa totalidade, mas se você for pensar num verde muito escuro com um casaco rosa muito claro, parece que o casaco sumiu, ela nem está usando casaco, não entrou na sintonia, não entrou no conjunto, né? Então, seria legal ela usar um rosa mais escuro ali no conjunto, tá? Na segunda opção. Aí eu trouxe, esse exemplo é clássico, porque verde militar, às vezes, tem gente que combina com um rosa muito intenso, ou pink, e o verde militar ele tem esse quê opaco, né? Então, se eu misturo um verde militar ou um verde mais suave, de qualquer forma, mesmo sendo um verde mais suave indo para uma cartela fria, é legal que você combine com um rosa mais suave, não um rosa muito intenso como esse pink, porque você não vê a totalidade, você vê só o pink da saia, não tem um total, não fecha, não tem aquele ciclo assim, sabe? Então, é preferível que você combine o verde e o rosa na mesma intensidade ou então na mesma temperatura, tá? Para você criar uma sintonia. A mesma coisa no outro exemplo. A blusa muito clara, com um verde muito escuro. Parece que a pessoa está pelada em si, não tem nada, né? Porque você só vê a calça verde embaixo. E no outro você vê que tem realmente uma totalidade, né? Um começo, meio e fim, tá? Nesse outro exemplo também, um pouco mais frio, né? Eu espero que na televisão esteja parecendo como está aqui, porque dependendo da... Isso é legal falar, porque dependendo das marcas, também é que nem celular, notebook, computador, cada um também vai ver a cor de uma forma. Aí tem gente que fala, Bruno, eu mandei para você a foto de um casaco rosa, será que está na minha cartela? Aí eu olho e falo, olha, eu acho que eu posso dar um achismo ali, porque eu falo, olha, no meu celular está aparecendo dessa forma, mas no seu, eu não sei como que bateu, como é que tá, aí você joga para a televisão, fica de outro jeito, tá? Então, assim, é até um exemplo legal para vocês tomarem cuidado até quando vocês vão escolher peças de roupa, até para fazer fotos, né, para tutoriais, para ensaio fotográfico, porque ver como é que vai sair também na foto, porque às vezes fica diferente, né, do que você está esperando, né? Mas, então, você vê que ali, né, que no caso é um pink com um verde esmeralda, são tons frios, e são mais intensos. E ali, no caso, ele está mais claro, com um rosa mais claro com um verde esmeralda mais escuro. Não tem tanto aquela sintonia. E, por último, eu coloquei esse exemplo aqui de tons quentes, né, que se você for ver, né, o tom quente com o tom quente fica muito bonito ali, né, uma primavera, né, um tom quente claro, né, que ao contrário do outro, que talvez não esteja tão na sintonia entre o casaco e a parte de baixo. Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que isso vocês podem usar para qualquer cor, combinação de cor do círculo cromático. Eu vou usar amarelo e roxo. Legal, são opostos também. Mas aí como você vai combinar? É um roxinho claro com um amarelo muito intenso, muito escuro? Não, você vai combinar os dois na mesma sintonia também, tá? E até eu tentei fazer no Canva, tá, gente? Porque eu não sou muito adepta à tecnologia. Assim, eu mexo um pouquinho, mas eu não uso Photoshop, tá? Eu tentei tirar a saturação da calça pink. A foto original é com a calça pink
bem pink, que eu vi no Pinterest. A TV Samsung aqui está até saturando muito do que está aqui no notebook, tá? Mas você vê, mesmo sendo um exemplo, tá muito, tá demais. Mas quando eu tiro um pouco ali a saturação, né, do rosa, você vê que ele entra muito mais na sintonia. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês com essa aula, que eu posso criar a harmonia de cor, eu quero que você não sinta medo de combinar cor, porque às vezes o seu medo de usar cor é porque você não entende a sintonia entre elas. Combinando na sintonia certa, você vai ver que você não vai chamar tanto a atenção. As cores elas vão entrar numa totalidade, tá? Então, aqui, verde, né, o verde militar e a maquiagem. E aí entra naquela questão que a Paula falou lá no episódio recente dela, se eu não me engano, o 7. Eu acredito que é o 7. E ela falou sobre a questão da além da cartela. Ai, Bruna, você não precisa ficar refém realmente, às vezes, de uma cor da sua cartela. Às vezes você vai ser madrinha e realmente, às vezes acontece. Aí você fala, ai, meu Deus, eu sou inverno brilhante e me deram um verde militar. Aí, no caso, acho que é o militar, né, que eu coloquei. Quase o militar. E aí eu falo, meu Deus, não é da minha cartela. Aí eu vou botar um pinkzão? Será que eu vou botar um pink? Olha esse aí como ele vai entrar muito mais na harmonia. Mesmo sendo da minha cartela, não adianta às vezes eu colocar um batom da minha cartela para usar com um verde militar, que eu fui convidada para ser madrinha, porque eu vou chamar muito atenção. Eu vou ter que entrar de qualquer jeito na ressonância, na sintonia daquele vestido. E esse é o segredo para combinar cor. Por mais que você não tenha militar na cartela e precise usar aquele militar, não adianta usar o batom que é da sua cartela, porque você vai ver que você vai chamar muito mais atenção que o vestido. Parece que está cortada, a cabeça está uma sintonia e o corpo outra. Então, é legal que, mesmo não sendo da sua cartela, tente usar um batom, né, dentro do seu limite, do que você gosta, um pouco mais opaco, um pouco indo mais para a sintonia do vestido, porque você vai ver que as pessoas, elas também veem a totalidade, o todo. E se você for usar isso, as pessoas vão prestar muita mais atenção na sua boca do que no total, tá? Então, isso não é nenhuma dica, é uma solução para sua vida, tá? E aqui é a mesma coisa. Aí peguei o mesmo batom do outro. Eu falei, meu Deus, vou pegar o mesmo para mostrar num verde esmeralda escuro, que você vai ver que, por mais que seja escuro, ele está muito frio para o batom muito quente. Eles são escuros, mas não estão na sintonia, talvez, de temperatura. Mas quando eu coloco um escuro mais vinho, fica um pouco mais... Um pouco não, muito melhor, mais harmônico, né? Então, também tem isso, tem a questão da temperatura. Mesma coisa no vestido claro. Isso eu acho que a maioria... Isso já do claro e escuro, as pessoas já têm um pouco mais de noção. Eu vou usar um vestido, né, claro, eu não vou botar uma maquiagem muito escura, óbvio, né, já vai chamar atenção, mas aí, sim, aí é prestar atenção na temperatura do vestido também, que é importante. Ele é um verde mais frio, ele é um verde mais quente, porque um azul aqui, né, é um verde, né, um verde azulado, é um verde. E eu não sei como vai aparecer para você aí, mas vamos pensar na claridade dele. E aí eu coloquei um batom que entre em sintonia com essa cor, tá, mais clara. E esse verde, aí sim é um verde mais quente, aí dá para ver bem. Eu peguei o mesmo batom, só que eu dei uma esquentada aqui, eu acho que fica melhor, porque também o batom é mais quente e claro. Então, você vai ver que, às vezes, mesmo claro, é legal acertar a sintonia, por mais que não seja da minha cartela. Aí a gente tenta trazer aquela totalidade que vai fazer você usar as cores que não estão na sua cartela de uma forma mais confortável, tá bom? Para não ficar aquela coisa da sintonia, de uma coisa... uma coisa aqui e outra coisa lá embaixo. E aí, gente, aí entra a questão. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Se você não deu o like nessa altura, eu vou fazer que nem aqueles youtubers. Deixa o seu like agora no meio do vídeo para a gente continuar, se você gostou. Porque, assim, gente, não é dica, é solução para a vida de vocês. E isso, assim, poucas pessoas falam sobre isso. E eu tive essa aula de ressonância no início da minha carreira, com a Lilian Jordão, e eu estou trazendo para vocês aqui, que é uma consultora que não atua mais no Brasil, e acho que ela nem atua mais como consultora de imagem, mas eu estou aqui para trazer essa informação para vocês. Então, a gente vai continuar, porque eu sei que você já deu seu like e você já se inscreveu no canal. Então, aqui o preto não combina com tudo, então você percebeu, né? Então, daí você fala, realmente, é sintonia. O preto, realmente, ele vai combinar com cores, até vamos passar, né, para não ficar lendo,
slide, aquela coisa, né? Vamos passar aqui. O preto, quando você usa com uma roupa mais escura, realmente ele vai entrar, né? Num sapato, numa bolsa. Mas se eu coloco aqui numa roupa muito clara, você vai ver que realmente ele vai ficar um pouco fora de sintonia. Então, o preto, ele não é aquela cor top para você ter no armário, que você sabe que vai combinar com todas as cores. Ele, sim, ele é atemporal, né, para toda a vida, ele é neutro, ele é um clássico, mas dependendo do contexto que você usa, parece que ele fica desencaixado, porque às vezes a cor é muito opaca, porque o preto é muito intenso, ou é muito claro, e o preto é muito escuro. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas eu quero dar um exemplo para vocês que eu devia ter colocado aqui. Tem pessoas que usam, às vezes, o preto de uma forma disruptiva, de propósito. Tem uma série, Emily em Paris. Eu já vi aquela loirinha lá que quer roubar o namorado. Na verdade, a Emily roubou o namorado da outra, né? Mas vamos pensar lá que era a primeira lá do Gabriel, lá a loirinha. Vamos imaginar uma mulher bem clara, com óculos de contraste muito claro, com óculos muito escuro, pesado, no rosto. Por que ela está usando isso, se não tem a ver com a paisagem natural dela? Ela quer ser disruptiva, ela quer mostrar algo diferente, ela quer quebrar paradigmas. Ela talvez esteja num contexto de trabalho, de momento, que ela quer trazer uma ruptura. Então, às vezes, existe o que é harmônico, né, que a gente vai trazer para a imagem, e, às vezes, é a mensagem que a gente quer trazer. Então, isso é muito legal. Olha, eu fico devendo essa para vocês, viu? Eu devia ter colocado aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente vê que o preto é considerado um tom acromático, como eu falei, ele absorve toda a luz do ambiente. Então, ele é uma das cores mais profundas das cores, né? Então, é o tom mais escuro que existe, tá? Por isso. Então, o verde militar já entrou melhor aqui, que é um tom mais suave, do que o tom mais escuro, tá? E aqui, o preto, né, eu consigo usar melhor. E o tom mais suave pode até entrar aqui, porque tem alguns elementos na roupinha dela ali militar que permitiu que eu conseguisse usar. Talvez, né? Lógico que o preto ele vai entrar num todo, mas aqui não seria também de todo ruim, tá? E nesse bloco, nesses 2 bloquinhos, eu quero mostrar para vocês que quando você coloca esse preto do lado, de cores claras, você vê que tem essa ruptura que eu mencionei, tá? Meio que quebra. Você não vê o total, você quebra. Mas quando você vê o preto junto com outros tons escuros, você vê que existe um complemento, parece que o quadrado fecha. Então, é a mesma coisa, é o mesmo princípio que a gente vai usar na questão das cores das roupas, né? Por isso que o preto, às vezes, vai encaixar melhor aqui, né, do que aqui. É a mesma coisa daquele exemplo, tá? Então, é só para a gente se atentar a isso. Ter o preto no armário, usar o preto normal, mas aí você vai pensar, eu quero trazer a harmonia ou quero trazer uma ruptura que talvez seja a sua intenção de imagem mesmo, para trazer algo disruptivo, aquele yin yang, porque tem gente que faz isso mesmo. Yin yang é um tema que, se você ainda não assistiu, é um tema da Tata Lanzoni, que, se eu não me engano, eu tô com a memória boa, acho que é o episódio 3, e tem esse tema de yin e yang, e a gente pode falar também de tons claros e de tons escuros, né? E trazer talvez uma ruptura, se você tem interesse na imagem, e mostrar aí realmente, trazer o que você quer transmitir, tá? E assim, gente, falando do preto ainda, eu quero mostrar para vocês que o preto, tem gente que fala, eu tenho dificuldade de usar cor, aí começa a usar com preto. E aí, às vezes, tem uma cartela super intensa como a minha, que essa é a maior dificuldade das pessoas. E não está acostumado a usar intenso. E a pessoa se surpreende, fala, putz, nossa, que cartela, putz, só tenho pink, só tenho lima, só tenho bique. Ah, não, tudo bem, eu vou começar a usar com os meus neutros, com o preto. Aí uso o lima com preto, uso o lima com o pink com preto. E aí você vê que realmente chama muito a atenção. Mas quando eu coloco o lima com branco, eu consigo trazer uma suavidade para aquela totalidade. Então eu quero mostrar para vocês que nem sempre também o preto ele vai encaixar ali, no caso, com as cores de inverno, mas se você não quer chamar a atenção, o preto ele intensifica aquela cor. Você vai deixar
o lima, mais intenso. No caso, quase o marca-texto, né? O pink, mais pink ainda, tá? Então, olha só, eu até peguei uma base, um blazer, peguei lá no Pinterest, um blazer rosa, acho que o mesmo. E aí eu peguei com bases diferentes. E aí você vê que são mensagens totalmente diferentes. E aqui com preto eu tô chamando muito mais atenção. Eu tô deixando o pink mais assim, ó, mais rosa ainda, né? Não é nem tão pink esse... É que lá tá bem pink, aqui não tá tão. Mas é bom que esteja bem pink lá mesmo para vocês verem. E aí aqui no outro você vê que você consegue dar uma neutralizada boa, sabe? Você não chama tanta atenção para aquela cor rosa. Então, essa é uma dica para você que não consegue usar cores muito intensas. Neutralize com tons neutros mais claros da sua cartela, não um neutro mais escuro, que é o preto, né? O tom mais escuro que existe, tá? E mais intenso, porque você vai intensificar aquele pink, aquele lima ou aquele bique, aquela cor intensa da sua cartela. E eu tenho uma dica para vocês. Eu até trouxe o livro aqui, que eu esqueci de pegar, na verdade. Até acho que eu vou pegar para mostrar para vocês, que é o Pequeno Livro das Cores. Esse Pequeno Livro das Cores, ele ensina como aplicar a psicologia das cores na sua vida. Vou fazer um corte aqui. Vou fazer um corte aqui para o pessoal, para eu pegar o livro. Então, como um passe de mágica, eu coloquei o livro aqui para vocês visualizarem, é o Pequeno Livro das Cores. Ele é um guia para trazer para vocês como as cores interferem no seu dia a dia, na forma como você usa também as suas roupas. E não só para roupas, mas para quem trabalha com artes no geral, com audiovisual, com marketing, que é muito legal. Então, ele até fala aqui, ó, até trouxe aqui Opa, eu coloquei aqui para mostrar. Ele vai colocando as tonalidades, ele mostra como você pode usar e como você vai trazer isso para o seu ambiente, qual mensagem vai transmitir. É bem legal, gente. Então, assim, é interessante a gente também ter uma noção de como a gente quer ser percebido. Então, às vezes, não é só combinar cor, mas aquele verde com rosa, ele vai transmitir uma mensagem. Será que ele é para você? Então, é legal trazer essa leitura para o dia a dia, que é muito gostosa, uma leitura bem leve, que é um livro de cabeceira e de consulta, viu? Porque até hoje eu consulto, até para os meus atendimentos, eu acho muito legal. Então, essa é uma dica que eu trago para vocês. E a aula de hoje foi super rápida, né? Eu quero trazer alguns conteúdos dos pockets aqui para vocês. E eu quero agradecer imensamente. Quero falar para vocês também seguirem o meu perfil, né? Para quem já segue o Casual Chic Podcast, tem o meu perfil, que é Bruna Cavassa. E tendo o Casual Chic Podcast, que é o nosso podcast aqui. E como eu falei, tem aqui no YouTube, né, para você se inscrever, mas também tem no Instagram e no TikTok, tá bom? Espero vocês lá. Espero que essa aula tenha sido uma aula bem agregadora e que possa fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Nos vemos em breve, tá bom? Beijão, até mais!